Olá, boa noite. Acho que a gente já está disponível agora. Gente, boa noite. Primeiramente, obrigada aos palestrantes, até todo mundo que se inscreveu, professores, estudantes, empreendedores que estão aqui compartilhando com a gente esse momento, né, de muita troca e aprendizado. Eu sou Dalu Mello, sou jornalista, sou empreendedora digital e agradeço muito o convite para estar aqui hoje fazendo essa troca de experiência com vocês, principalmente mais que experiências possam ser aqui trazidas para a gente poder agregar cada vez mais o nosso mercado, fomentar essa cultura aqui. O tema de hoje do nosso Sebrae Pro Business Futuros é o mercado da moda pós-pandemia, e acho que a gente não podia ser mais feliz em trazer uma abordagem como essa para o momento que a gente está vivendo, né? A gente sabe que a indústria da moda é a indústria que mais movimenta economicamente e os processos de produção também, e meio ambiente. Então, tudo isso que está acontecendo trouxe uma nova forma de pensar, uma nova forma de consumo, desde do início da cadeia produtiva até o fim dessa ponte. Então, agradecer mais uma vez. Acho que a gente pode começar explicando um pouco como é que vai funcionar a dinâmica do evento. A gente já teve uma troca aqui antes com os nossos convidados, mas para quem está aqui presente entender, a gente vai fazer essa breve apresentação de cada um dos nossos convidados e eles vão poder trazer um pouco da sua experiência e o que as suas empresas hoje têm feito no mercado diante da pandemia para inovar nesse momento, né? Para se reinventar e ressignificar tudo isso que está acontecendo. Em seguida, a gente vai levantar algumas pautas específicas e a gente vai ter um momento mais de troca e debate, em que todo mundo vai poder conversar aqui entre os convidados. E o terceiro momento, a gente vai ter aberto para perguntas dos nossos espectadores. Então, quem estiver participando, podem mandar perguntas no chat. A nossa produção está lá fazendo o levantamento de todas as perguntas, né? E a gente vai trazer aqui os principais pontos para serem discutidos. Então, gente, vamos começar, né? É uma honra estar aqui com tanta gente tão maravilhosa, desempenhando um trabalho incrível no mercado hoje. E acho que vocês têm muito, acredito que vocês têm muito a ensinar para todos nós, poder fomentar esse mercado local. É uma honra para mim estar com vocês. Então, começar pela apresentação do nosso primeiro convidado, Celso Ribeiro. Ele é sócio da About Clothing, formado em publicidade e em propaganda, né? Trabalhou mais de 12 anos aí em grandes agências de publicidade, sócio fundador também, diretor comercial da BR Media Group e cofundador da Curseria e sócio da About Clothing também, como eu acabei de falar. Seja bem-vindo, muito obrigada, boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. É muito legal bater esse papo com vocês. Vamos nessa. Nosso segundo palestrante da noite, Guilherme de Bias, gerente de estratégia e negócios e secretário do Conselho de Administração da Arezzo e Companhia. Então, a gente tem aqui o Guilherme formado em Economia pelo INSPER, com certificado em Gestão Financeira, certificado em Governança Corporativa pelo IBGC. Na Arezzo e Companhia também ocupou o cargo de consultor em marketing e coordenador de relações com investimentos. Após 2 anos aí no cargo, ocupou agora a cadeira de secretário do Conselho de Administração, posteriormente gerente de estratégia, funções que ocupam até hoje. Seja bem-vindo, Guilherme, obrigada pela tua participação por aqui. Olá, Dalu, boa noite a todos que estão aqui, os demais palestrantes e todo mundo que está se conectando. Muito bom poder compartilhar, eu acho que um pouquinho aqui do que a gente vem fazendo e poder bater um papo com os demais palestrantes para realmente poder aprender e compartilhar melhores práticas. Nós que agradecemos a presença. Nossa convidada também hoje, Mariana Simonian, gerente comercial sênior no grupo Netshoes, formada em gerência de produto e moda pela UAM. Mariana, vou falar de Simonian, tá? Que é mais fácil. Mariana Simonian tem mais de 20 anos de experiência na área comercial e multinacional e líder do varejo e moda. É executiva, conduziu o projeto estratégico e nova proposta de valor na Pernambucas, liderou também a implementação de novas categorias de calçados na companhia. Hoje é gerente comercial
responsável pela operação do vestuário da Zattini. Bem-vinda! Obrigada. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Acho que a gente, neste momento, tem muito a trocar. Eu acho que é o grande goal, né, dessa pandemia. Prazer. Obrigada, é isso mesmo. Acho que esse momento vai ser enriquecedor para todos nós. E agora, por último, não menos importante, maravilhosa Rúbia Dalla Pria, também coordenadora de marketing e relações públicas do Grupo Puma. Formada em comunicação social com habilidade em relações públicas pela Universidade Metodista de São Paulo, MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, possui mais de 12 anos aí de experiência na integração entre as áreas de marketing, social media e relações públicas. E há mais de 5 anos está aí no mercado como coordenadora de marketing da Puma Brasil, onde estabelece hoje o planejamento estratégico de diversas iniciativas de marketing, lançamentos em parcerias como a Palmeiras, gerência de contratos e embaixadores como Bruna Marquezine, Maísa, Malia e muitas outras pessoas importantes. Mais uma vez, obrigada pela sua presença, Rúbia. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Agradeço o convite, agradeço o Sebrae, Luz Criações. Estou muito feliz de estar aqui também com os demais para a gente trocar figurinhas aí nesse momento que está bem especial, bem difícil. Com certeza. Esse momento é para isso mesmo, né? Eu acho que acaba esse cross de experiências é o que vai fazer enriquecer para todos nós. E como a própria Rúbia falou, esse evento é promovido pelo Sebrae Pro Business em parceria com a Luz Criações, que é uma produtora de eventos aqui que tem como principal objetivo fomentar e desenvolver o mercado local e regional. Então, está dentro especificamente dessas notas, né? É a nossa principal diretriz, né? Então, gente, o Sebrae Pro Business ele veio ano passado exatamente como um modelo de negócio de a gente fomentar e trazendo inovações em negócios. E esse ano a gente vai trazer uma abordagem mais voltada para a humanização, né? A diversidade e o compartilhamento de experiências como mola propulsora aí desses valores no nosso mercado, nesse momento que a gente está vivendo agora, de pandemia. Então, a gente sabe, como eu contextualizei um pouco antes, a moda, né, sempre foi um mercado que teve aqui ditando não só tendências, mas mercado. E no momento que a gente encarou uma pandemia de frente, muitos dos processos tiveram que ser ressignificados e repensados. E nesse primeiro momento a gente queria que vocês pudessem compartilhar, né, um pouco da experiência que cada um tem desenvolvido nas suas empresas, para que a gente possa ter essa visão no mercado de quem está de fora, né, operando de dentro, que é o que vai fazer ampliar os horizontes para os nossos empreendedores daqui. Então, quero passar a palavra inicialmente, tá, para o Celso, que é quem está aí, que foi o primeiro da chamada a entrar com a gente. Celso. Oi, Dalu, vamos lá. Na verdade, assim, a nossa operação, ela nasceu no e-commerce e é uma operação que não tem loja física, então, obviamente, a gente acaba sofrendo muito menos, né, porque a gente não tem lojas fechadas, e acho que, na verdade, pelo contrário, né, houve um crescimento muito grande de consumo em e-commerce, então, julho foi o nosso melhor mês da história, né, então é uma empresa que ela já vinha, a Bol é uma empresa que ela já vinha crescendo de maneira bem sólida nesses últimos anos. É uma empresa super jovem, né, uma operação que começou em 2015, com o Bruno e com o Lucas Carra, que são 2 irmãos, que já trabalham na moda aí há muitos anos. Eu acabei entrando em 2017. Eu comecei em 2016 como um consultor de um trabalho de marketing de influência, né? Que, como você comentou, eu sou sócio da BR Media, que é uma outra operação, que é uma consultoria de marketing de influência, líder na América Latina. Então, eu comecei, junto com os meninos, a desenvolver um trabalho de marketing de influência e a operação começou a tracionar bastante, né? Então, eu acho que alguns pontos, falando um pouquinho da Bol, né? A gente é uma operação super pautada em dados, é uma operação focada em Big Data, então a gente não toma nenhum tipo de decisão sem ser com base em dados, né? Então, esse é o nosso mindset, né? A gente gosta sempre de estar escutando nossos clientes de perto. É uma operação, como você falou também, de diversidade, é uma operação que ela já nasceu diversa, né? E é muito curioso, assim, quando os anunciantes eles falam em diversidade, eles sempre estão falando LGBTQ,
vamos pegar influenciadores negros, mas eu acho que diversidade é muito além disso. Eu acho que diversidade é pegar pessoas de diversas cidades, de diversos tamanhos, enfim. Então, é uma operação que já nasceu muito diversa, né? E eu acho que, assim, falando um pouco sobre o momento atual, o momento de Covid, um momento, obviamente, muito difícil, que eu acho que várias operações aí vão fechar. Infelizmente, vários pequenos e médios vão fechar, é muito difícil segurar. E, por um outro lado, eu acho que é um momento onde os grandes vão sair fortalecidos, né? Então, eu acho que quem já vinha fazendo um bom trabalho ainda mais nesse momento. Então, eu acho que isso é um pouquinho do que a gente vem enfrentando como Ball aí nos últimos meses. Então, como eu te falei, é um momento muito difícil para o mundo, tá todo mundo passando por muita dificuldade, mas falando do lado de negócios, para a Ball, trouxe um crescimento exponencial aí nesses últimos meses. Perfeito. E, Celso, você trouxe um ponto interessante que fala sobre essa questão de data, né? Então, você está sempre analisando dados, o negócio de vocês é muito pautado nisso. Você acredita que esse agora, diante do momento que a gente está vivendo, dos negócios digitais, cada vez mais presente no online, esse estaria uma grande tendência aí agora para o mercado da moda, ver o que é que funciona, o que não funciona, baseado nisso, fomentar o mercado? De verdade, assim, a gente tem uma mentalidade muito de Lean Startup, né? Que ter muita ideia, testar o mais rápido possível, gastando o menos dinheiro possível, muito pautado em KPIs que a gente vai analisar para esse teste. E deu certo, escala, deu errado, pivota, né? Então, a gente tem essa mentalidade de dados para tudo. Então, um dos nossos sócios, que é o Fernando, que é o nosso cara de tecnologia BI, ele é um alucinado por dado. Então, e eu também tenho esse mindset muito voltado para dado. Então, é uma operação que ela já nasceu muito pautada em dado, e eu acredito que isso funciona não só para o mercado da moda. Eu acredito que todas as operações deveriam trabalhar dessa forma. Assim, eu acho que o mundo mudou muito. Não dá para uma marca mais trabalhar planejamentos de longo prazo, ficar um ano planejando, porque quando chega na hora de executar, o mundo já mudou, né? As coisas mudam muito rápido. Então, a gente acredita nessa filosofia de fazer rápido, fazer barato e testar para tudo. Então, isso inclusive para as próprias coleções, né? Para lançamento. Então, a gente tenta criar um grupo aí de clientes que são os early adopters, são as pessoas que são fãs da marca. A gente passa para os caras ajudarem a gente, o que vocês acham dessa coleção, vamos por esse caminho. E aí, quando a gente vê que deu certo, a gente solta e escalona isso daí. Bacana. Então, um insight bom aí para quem está assistindo a gente. Eu acho que a primeira coisa, pensar agora no novo modelo de mercado, trazendo aí os dados como o principal para a consciência, aí seja na formação de uma nova coleção, de um novo produto. Eu acho que esse é um bom insight para todo mundo que está presente. E Dalu, acho que, na verdade, o mais importante, acho que não é ter os dados, né? Eu acho que muita gente hoje tem os dados, mas é saber olhar para esses dados, analisar esses dados e tomar decisões com base em dados, né? Assim, eu acho que esse é o principal, já sempre ter muito claro quais são os KPIs que você vai estar olhando para a tua marca. Sempre, antes de começar qualquer... Para validar até tudo isso, todos os projetos, todas as ideias, os dados servem para validar. Depois de validado, a gente roda o negócio. Exatamente. Isso aí. Obrigada. Já a gente volta para conversar mais. Tá bom. Guilherme de Biagi, queria que você compartilhasse um pouquinho para a gente um pouco da tua experiência aí, né? Que está muito, muito na parte de governança corporativa. Então, traz um pouquinho dessa troca. O que é que está acontecendo aí por trás, né, da Arezzo, que tá movimentando o mercado nesse momento? Bacana, Dalu, vamos falar assim. Acho que para quem não conhece, ou enfim, conhece um pouco da Arezzo & Co, né? A Arezzo & Co é líder no setor de calçados e bolsas. Hoje a gente atua com 7 marcas, então a gente tem a Arezzo, a Schutz, a Ana Capri, Almi, Fever, que é de tênis, mais recentemente a Vans, aí, que também tem bastante, eu acho que sinergia depois aí com a marca do Celso, com a Boa. Enfim, é um grupo de várias marcas. Aqui a gente gosta de gestão de marcas e diversos canais. Então a gente tem desde loja própria, franquias, multimarca.
O e-commerce, que era uma coisa que a gente já vinha construindo ao longo dos últimos anos, mas que eu acho que agora, com a pandemia, com todo o cenário, virou uma questão de sobrevivência, né? Não só para nós, mas para os nossos franqueados também. Então, que era uma operação 100% quase de uns anos para trás, offline, com o tempo, teve que se reinventar, então a gente foi adicionando ferramentas para apoiar ele. Acho que, assim, para falar um pouquinho do que a gente fez, eu gostaria de pegar ali lá, desde o começo ali da crise, a gente tentou trabalhar em 4 fases, basicamente. Eu acho que teve aquela primeira fase bem no começo, foi uma fase de organização e gestão da crise, né? Então foi ali a hora que a gente tomou aquele susto, né? Realmente chegou aqui no Brasil, então a gente teve que sentar, planejar, entender o que a gente ia fazer. Depois foi uma fase, digamos assim, focada na aceleração do digital, então a gente colheu tudo que eu acho que foi um trabalho ali dos últimos 2 anos, que era acelerar essas ferramentas que a gente tem na loja. Então, a gente não nasceu digital, mas a gente foi caminhando cada vez mais para isso. Então, quem está ali no varejo físico, falar em Omni, virou, acho que, regra, né? Então, a gente já vinha trabalhando, então, entregar pela loja, retirar na loja, dar mais conforto para a vendedora, então, seja uma ferramenta de venda link, que é uma coisa bacana também, de repente, a vendedora na loja mandar um link para sua cliente ali, que ela trabalha no dia a dia, poder fechar a venda, de repente, pelo WhatsApp, entre outras ferramentas que apoiaram ali naquele momento de expandir. E naquele momento a gente também tinha uma data muito marcante, eu acho, para todo mundo que está aqui na moda, que é o Dia das Mães. A gente está no mercado feminino, né? Grande parte das nossas marcas, então é uma data relevante depois do Natal, e como a gente teve que trabalhar uma das principais datas do varejo da moda 100% no digital. E aí depois eu acho que teve um momento ali de estabilizar, ver o que aconteceu, o que são as tendências do novo normal. Eu diria que é um momento que a gente está mais hoje, que é retomar o nosso planejamento estratégico, né? Como o Celso falou, não dá, a gente tinha um planejamento ali que foi construído ao longo do ano passado, que era uma visão de 4 anos, que eu acho que foi muito importante para ter uma direção de norte, que já era essa questão do digital, aceleração do e-commerce, quem sabe criar uma plataforma ali a gente fala de marketplace, que eu acho que a Mariana pode trazer também bastante coisa bacana depois para a gente bater um papo, e que é uma ambição nossa que a gente teve que acelerar, que eu acho que foi um pouco da nossa reinvenção. E ali eu acho que foi uma coisa muito importante, que eu acho que para todo mundo que está assistindo ali com foco em empreendedorismo, que foi a questão de focar no negócio, no caixa lá no começo. Então, eu acho que teve um momento ali que, quando estava com muita incerteza, a gente ainda está com esse olhar, mas é sentar em cima do caixa, né? Então, a gente tem uma máxima aqui para os franqueados, assim, às vezes uma empresa, por algum período, pode preservar algum tipo de prejuízo em momentos de crise como esse, quase todas as empresas vão ter, mas ali o caixa é o que, de fato, vai fazer você quebrar. Então, se você não conseguir pagar seu fornecedor no dia a dia, não conseguir, enfim, manter seus funcionários, isso eu acho que é uma grande preocupação ali dos nossos franqueados, e a gente tentou, obviamente, do nosso lado, passar melhores práticas para eles pudessem passar nesse momento de turbulência de uma forma, assim, não vou dizer suave, mas da melhor forma possível. Então, acho que esse foi um pouquinho do que a gente tentou construir ao longo dos tempos. E aí a gente pode até entrar no detalhe, eu acho que pegando um pouco do que o Celso falou, no mercado da moda, e no nosso caso que tem franquia, a gente olhava muito para essa questão de sell-in, sell-out, né? Sell-in é a venda que eu faço para o B2B, o multimarca, para o meu franqueado, e também foco em sell-out, uma questão muito mais assim de focado de desenvolvimento do design para o consumidor através de ferramenta digital. Então, só dando um exemplo, assim, a gente tinha aqui 12 coleções ao ano, né? Um pouco dessa questão de fast fashion, e que de um dia para o outro a gente teve que repensar, né? Porque eu não poderia mais fazer uma coleção que tinha que viver 6 meses ali na loja, estocar meu franqueado, sem saber se a loja ia estar aberta daqui 15 dias, ou, enfim, se ia reabrir, refechar, reabrir, refechar. E passamos ali para lançamentos quinzenais e, obviamente, sempre olhando também assim, poxa, qual que é o estoque que aquele franqueado ou o multimarca que está tendo o nosso relacionamento e está fazendo a compra tem que ter. Então, acho que, em linhas gerais, eu acho que é isso, mas a gente pode aprofundar depois alguns dos pontos aí específicos. Sim, não, você já trouxe um ponto bem importante. Eu acho que você trabalha com modelo de franquia e é um negócio, né, um pouco mais extenso, amplo, que acho que a maioria está enfrentando nesse momento agora, essa dificuldade de perceber de como fazer isso acontecer. E ter esse direcionamento, né, da matriz, né, de como se conduzir, do que ser feito, essa orientação é muito importante de quem está na base da pirâmide, de poder entender o processo para poder passar por um momento de crise como esse, né? Exatamente. Eu acho que talvez quanto maior a empresa, né, eu acho que maior o papel dela ali para a sociedade, para todo mundo que está envolvido. Então, nesse momento, a gente tentou
do nosso lado, primeiro, as pessoas e também os nossos franqueados passar as melhores práticas. Então, no nosso caso, a gente sempre trazia ali pessoas com algum tema específico, então seja questões trabalhistas, questões de venda, até motivacional, que eu acho que nesse momento é muito importante, né? A pessoa está motivada, acreditar que vai dar certo. Eu acho que essa é a primeira mudança que a gente teve que implementar na cabeça também. Sim, eu acho que crises a gente passou por várias, eu acho que essa é a pior aí, enfim, talvez no nosso século, das nossas futuras gerações, mas eu acho que tem que ter um pouco de otimismo para conseguir superar. Então, eu acho que ao longo do tempo a gente também tentou passar isso para todos os nossos franqueados. Eu acho e traz um pouco do conceito do que a gente está trazendo agora, né? Que é essa humanização do mercado. Acho que nada ficou tão evidente com isso quanto com a pandemia, né? E essa percepção de grandes empresas a pequenas empresas a gente consegue ampliar mais. Então, vou passar para a nossa próxima convidada, então, a Mariana Simonian, né? Que é gerente sênior lá do grupo Netshoes. Mariana, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, né, essa experiência, esse momento que está acontecendo por aí. Como é que vocês estão lidando com essa situação e as dificuldades durante o início da pandemia, durante esse momento e agora o pós? Como é que vocês estão se planejando para esse momento de agora? O Grupo Netshoes, assim como a Mal, a gente nasceu digital, né? Na verdade, bem nos primórdios, o Netshoes nasceu com uma loja física e logo migrou para um grupo unicamente digital, né? Então, a Zatini, que é a nossa loja de moda, e também a Netshoes focada em esporte. A gente tem também a operação de Shoe Stock, que tem uma pontinha ali física, mas também bastante forte no online. E a Freelace, que é uma marca de sneaker, enfim, também online. Então, quando deu o start da pandemia, a gente veio acompanhando o que estava acontecendo no mundo lá fora. Eu acho que esse é um benefício que a gente foi assistindo o que estava acontecendo nos mercados, né? Oriente, depois Europa, e a gente foi entendendo que estava chegando a onda, né? Então, um dia a gente fez uma reunião, todo mundo, home office, a empresa se organizou para isso, teve muita velocidade em colocar todo mundo numa segurança. Então, essa foi a primeira prioridade, eu acho que do grupo, a gente olhar para aquela crise nunca antes vista, né? Uma crise mundial para o planeta todo, que ia revolucionar a maneira de consumir, a maneira de viver, e a gente não tinha muita noção de quanto tempo isso ia durar, né? E gerou muita incerteza. Então, no início da crise, mesmo o digital, com toda essa insegurança do que a gente ia viver, a gente teve uma queda ali nas vendas. A gente, então, instaurou dentro do grupo vários comitês de crise, então, um para falar de venda, para falar da equipe, e a gente sempre preocupada tanto com a equipe, saúde física, né, e mental desse pessoal, dos nossos consumidores e dos empregos, né? Como a empresa precisava se manter saudável para a gente passar por esse momento com menores impactos possíveis dentro de uma pandemia que a gente estava vivendo, né? Então, eu acho que o grupo teve bastante agilidade em ajustar esse momento, parar, respirar, olhar muito para fora do que estava acontecendo, muito troca entre empresas, né? Então eu acho que assim, o que eu falei, eu acho que esse começo da crise, e a gente vem vivendo isso, eu acho que nunca teve tanta troca entre empresas, inclusive empresas concorrentes que não se falavam, não sentavam e não discutiam. Hoje em dia discutem e é para um bem maior. A gente não pode olhar hoje só a empresa A ou B, a gente precisa pensar no todo, né? E eu acho que a moda tem um papel super fundamental nisso. Como disse tanto o Celso quanto o Guilherme, essa história de testar e ajustar, então muda o banner, coloca a campanha de roupa confortável, não funciona, tira, coloca. Num primeiro momento, a Netshoes, a gente inclusive estimulou com alguns personal trainers, né, o treino em casa. E não era nenhum objetivo muito de vender, e era assim, pega o galão de água, o saco de arroz e vamos todo mundo se movimentar, porque a gente precisa manter todo mundo aqui olhando para esse mundo de uma maneira menos pesada, né? E como a gente podia ajudar o consumidor lá na ponta, né? Então, eu acho que a gente começou a fazer testes, né? E ajuste de rota muito constante. Então, a gente teve uma vivência, uma dedicação assim fora da curva nesse momento.
muita objetividade, então ter muito claro qual é o ponto agora, o que nós vamos trabalhar e como nós vamos fazer. Não adianta atacar 300 frentes ao mesmo tempo, né? Era tudo, vamos testar, fazer, focar, voltar e corrigir, né? Cada um dos pontos. O aprendizado contínuo, porque o que funcionou no começo da crise, hoje já não é mais verdade. Então, a gente tem uma velocidade no online muito grande. E como disse o Celso, a gente tem muito dado, né? Então, a gente precisa cuidar até para que dado que a gente vai olhar, para a gente não tomar nenhuma decisão errada, porque dado, hoje o mundo tem um monte, então você precisa olhar para o que é relevante para o seu negócio. A gente começou a redefinir e reavaliar prioridades, então, nesse momento, a gente colocou, por exemplo, dentro do site de Zattini, uma aba ali para venda de produtos de primeira necessidade e também máscaras, porque a gente entendia que naquele momento a gente precisava apoiar o cliente que precisava sair na rua, não queria sair ou tinha que fazer uma compra, e naquela época os supermercados estavam com uma super dificuldade de entrega, demoravam, a gente falou, bom, a gente consegue trazer um sortimento aqui neste momento pontual para atender esse consumidor e apoiá-lo. Enfim, eu acho que foram muitos aprendizados, assim, eu acho que a gente não tem uma fórmula única e clara, né, assim, eu acho que cada empresa tem a sua verdade e a sua objetividade de olhar e entender o que é o próximo passo. Mas, enfim, acho que a gente tem um monte de coisa para falar aí para frente do que vai ser, do que está sendo e para onde a gente vai. Não estou te ouvindo, Dalu. Acho que você está no mudo. Foi agora? Foi. Coloquei no mudo, tava passando um carro aqui, meu parado bem. Vamos lá. Então, você trouxe 2 pontos que eu achei legal da gente destacar, né? O primeiro foi a ideia que você trouxe, assim, de algumas iniciativas que a própria Netshoes trouxe para pudesse marcar a presença da empresa dentro da casa das pessoas, com um intuito menos comercial, né? E mais ali de branding mesmo, de fixação da ideia da marca. E foi algo que a gente viu acontecendo muito, né, durante a pandemia, mas que muitos souberam aproveitar da melhor forma para esse momento. Então, você acredita que esse momento talvez tenha sido uma fase de transição marcante para a forma como as empresas vão começar a se comunicar e se relacionar com as pessoas também? Eu acho que assim, a maneira que as empresas se posicionaram durante a crise, né, vai ter esse recall e o cliente vai lembrar primeiro das marcas que tiveram a maneira de lidar com cada crise ou com o emprego, enfim, cada um com a sua verdade ou com a sua bandeira. Eu acho que quanto mais verdadeiro e real e que tem valor para o consumidor, hoje não é só uma questão de preço, produto, né? É muito o valor, o que você está entregando para esse consumidor. Eu acho que essas empresas vão ser mais lembradas e ter uma chance aí de decolar maior. E eu acho que outro ponto foi essa questão da gente estar aqui trazendo várias empresas de diferentes segmentos, mas que a gente pode promover esse intercâmbio, né? Aquela ideia do vamos nos unir aqui, porque tem algo mais forte que a gente precisa combater de frente. E eu acho que esse espírito colaborativo é o que vai realmente trazer como ponto principal nesse pós-pandemia, né? Durante esse momento que a gente está vivendo agora, né? Revela um novo comportamento do mercado também. Com certeza. Então, vamos lá. Então, obrigada. Já a gente volta mais uma vez. E agora chegou a participação da Rúbia Dalla, né? Coordenadora de Marketing e Relações Públicas do Grupo Puma. Desenvolveu várias ações aí também durante a pandemia, com várias atrizes famosas, tenho certeza que todo mundo ficou sabendo também por aí a repercussão que deu. Então, Rúbia, queria que você começasse compartilhando um pouco da tua experiência também, dessas iniciativas que vocês desenvolveram, pensando nessa ideia de profissionais, influencers, que tinham uma projeção maior e aí fizeram transformar esse mercado no momento que a gente está vivendo agora. Total, nossa, foi engraçado porque conforme eu fiquei por último, né, e conforme os outros estão falando, vai passando um filminho na cabeça, porque a gente passa por muitas etapas, foi muito intenso tudo o que aconteceu. Bom, na Puma a gente trabalha 2 grandes coleções por ano, então a coleção do basicamente primeiro semestre e segundo semestre, e essas coleções elas são planejadas e principalmente elas são desenhadas
globalmente, envolvem lançamentos alinhados com todos os países e trazer esses produtos para o Brasil ou fabricá-los aqui, enfim. É um planejamento, por exemplo, agora, estamos em agosto, a gente já está falando da coleção, já começamos a falar da coleção de agosto do ano que vem. Então, em marketing, a gente trabalha tanto o que está sendo lançado agora, quanto esse planejamento maior. Então, como disse o Guilherme, a gente teve, o primeiro momento foi parem as máquinas, budget congelado, em marketing essa palavra super tensa, congelou o budget. E pensamos, e agora, né? Então, assim, o primeiro momento, também como diz a Mariana, foi avaliar, deixar todo mundo em segurança. Então, a Puma globalmente fez um acordo garantindo aos funcionários que ninguém seria demitido, pelo menos nos 3 primeiros meses da crise, que a gente ainda não sabia como é que ia se desenvolver. Para a Puma foi um baque bastante relevante, porque a gente tem e-commerce próprio, a operação do e-commerce da Puma é própria desde novembro, porém o local onde são consumidos prioritariamente, que são as academias, os parques, as ruas, ninguém podia sair de casa. A gente ainda não sabia que ia ter todo esse movimento, como também a Mariana disse, das pessoas começarem a treinar em casa, né? E aí teve toda a questão da boom das lives e depois queda brusca no engajamento. E a gente ficava desesperado com o que estava acontecendo. Mas, claro, acho que, falando assim, o que aconteceu, tentando resumir, então a gente teve uma etapa, primeiro, de rever prioridades, estratégias, e principalmente as mensagens que a gente estava passando naquele momento. Então, rever tudo isso, tudo que já estava planejado foi revisto. Inclusive, a gente teve um caso muito forte com a Bruna Marquezine, porque a gente tinha uma campanha com ela que estava planejada, prevista desde, sei lá, setembro do ano anterior, de 2019, e que a gente tinha feito pela primeira vez uma campanha com ela fora do Brasil, em Nova York, na rua, uma semana antes do caos. Então foi gravado tudo sem máscara, sem nenhuma medida preventiva. E a gente, um material que tem muito investimento, não só por trazer um nome como ela, mas também para produzir. E a gente olhou para aquilo e falou, nesse momento não tem como lançar essa campanha. Bruna Marquezine dando passeio em Nova York, não faz nenhum sentido. E todo esse investimento, o que eu faço com isso? Então foi um pouco desesperador, assim, mas conseguimos. Eu acho que uma coisa muito importante que ficou pra gente nesse momento foi rever a mensagem. Então, trazer um pouco de sensibilidade para o momento. Então, olha, até foi um processo que a própria Bruna participou com a gente, de como que a gente vai usar esse material, quais mensagens positivas, porque também entrou muito uma onda de, tipo, todas as marcas falando, esse momento vai passar, tá, gente? Mas aí, já estamos 4 meses e não passou ainda. Então, como que a gente compartilha essa mensagem de uma forma positiva? Isso foi super importante. Então, a gente tentou rever todos os materiais, trazer essa sensibilidade no tom da mensagem, explicar para o público também. Acho que foi super importante a gente explicar que aquilo foi feito antes da pandemia, num outro momento, mas que a gente tem um pouco de nostalgia naquilo. Enfim, tivemos todas essas grandes mudanças e também, a partir de agora, todos os materiais sendo totalmente revistos, campanhas. A gente teve muitos outros fatores durante esse período que influenciaram nas questões de marketing, como a gente teve vários momentos políticos aqui no Brasil também que foram super relevantes recentemente, que influenciaram sim, impactaram sim nosso planejamento. A gente tem, enfim, futebol, tudo parado. Então, acho que a palavra para mim mais forte de todo esse momento é revisão, rever tudo com segundo olhar. E isso é um exercício diário que a gente tem feito em marketing na Puma. Perfeito. Muito bom. E eu acredito que assim, esse é o maior desafio quando a gente fala em marketing, né? Quando tem todo um planejamento ali por trás e de repente eu acho que ninguém nesse mundo estava preparado para o que a gente viveu agora. Esse momento de gerenciamento de crise, como é que foi lidar, assim, rever esses conceitos, agir imediatamente, entender que aquelas campanhas de, sei lá, que estavam projetadas para o ano que vem, teriam que ser revistas, assim, para ontem.
né? Como que lida com esse setor que a gente sabe que está sempre ali pensando um passo à frente, ter que recuar um pouco para aquilo que a gente estava vivendo? Tá sendo complicado, mas tá melhorando. A história do vai passar, tá passando. A questão do online, como o Celso já disse, a Mariana também, é super importante. Então, a Puma tem o e-commerce próprio, como eu disse, a operação é interna. Porém, as lojas fecharam, os shoppings fecharam, os nossos clientes, né? A Puma vende por wholesale os produtos. Então, essas outras lojas também estavam tendo uma pressão de tipo, e o que a gente vai fazer para incentivar as vendas, o consumo, e como que a gente podia trabalhar tudo isso? Então, foi primeiro também a gente administrar internamente as expectativas, porque enquanto marketing está avaliando o melhor investimento, vendas precisa que tenha um push nas vendas de tal produto, de lançamento. A gente tinha planejado muitos lançamentos para esse semestre, faziam parte da coleção. E aí, como é um exercício, é muito difícil, tem sido, mas a gente tem conseguido, assim, eu não acho que tem uma fórmula e que não tem uma explicação, assim, que eu possa já falar que, agora estamos fazendo assim, porque a cada momento, a cada produto tem sido diferente. Perfeito. Muito bem, obrigada. Colaboração aí de todos. Agora, esse momento a gente vai trocar um pouco mais, fazer um intercâmbio entre todos vocês. Eu vou trazer um tema e a gente vai poder conversar e debater, tá? Tem algumas perguntas e algumas pontuações surgindo já, mas aí eu vou guardar para a gente fazer no momento em que a gente vai focar mais nessas soluções, porque de repente as próprias respostas das perguntas já possam surgir desses debates aqui que a gente vai levantar, tá? E aí, gente, a gente traz um ponto aqui, né? Que, na verdade, como com todo esse movimento que aconteceu, a gente teve muita mudança, né? Muita mudança financeira, muita mudança estrutural também no mercado da moda, muita mudança de produto, de modelo de produto mesmo. E aí, com toda essa questão, né? Quando veio esse break que parou tudo, todos esses valores tiveram que ser repensados, né? Tiveram que ser remodulados. E aí a gente entra nesse momento que as pessoas passaram a despertar um pouco mais sobre essa ideia do consumo consciente, né? Alguns de vocês já trouxeram os pontos, né, desse conceito do slow fashion, né? O Guilherme trouxe aí que tinha mais um foco mais de fast fashion e agora com um pensamento mais remodulado para esse momento que a gente está vivendo agora. Então, esse conceito agora do consumo consciente, slow fashion, como uma tendência global, eu acredito, no mercado da moda, como é que a gente pode agir, o nosso mercado brasileiro aí pode agir diante dessa consequência para se reformular, para se reinventar, para se adaptar e ver de que forma pode integrar aí para esse momento de crise, né, que o Brasil está enfrentando nesse mercado. Então, eu vou abrir aqui, tá? Vocês podem ficar à vontade. A gente começou aqui o programa bem aberto, a Ruby já estava com a palavra, pode continuar e passar para os próximos, e a gente vai seguindo como um bate-papo aqui, tá bom? Bacana. Então, vou só começar só para puxar. Então, acho que no ponto, acho que até pegando esse seu ponto, Dalu, acho que foi uma coisa realmente que a gente viu, assim, só pegando duas tendências. Primeiro, essa questão de, né, avaliar os valores, uma pegada diferente em termos de produto, e até eu acho que traduziu em outro momento, foi aquele momento de ficar em casa, né? Acho que do nosso lado, que a gente, assim, conseguiu traduzir muito isso naquele momento, ali de sustentabilidade, vou falar até um pouquinho mais, mas assim, a gente viu essa tendência de ficar em casa. Então, enfim, nossas consumidores, com essa questão de mais conforto, né? Então, como que a gente traduzia isso para produto? Então, por exemplo, uma marca Schutz, que sempre foi considerada aí marca de salto alto, de repente fazendo uma linha de home, né? Então, pantufa. Então, assim, realmente como que a marca vai se conectar com a cliente nesse novo momento? Enfim, isso foi um lado, e agora eu acho que do lado também de sustentabilidade, eu acho que as marcas elas já estavam apoiando isso, eu acho que levantando essa bandeira, eu acho que aqui também a gente começou de 2 anos para cá a falar mais com o mercado sobre essa questão. O consumidor, eu acho que com esse viés aí de cada vez estar consumindo menos, ele quer colocar o dinheiro dele num lugar que talvez ele tenha mais propósito. Então, do nosso lado, a gente primeiro fez uma lição ali de casa para olhar a cadeia da moda como um todo. Então, a gente tem fábrica, tem fornecedor,
como de repente os nossos fornecedores vão estar certificados, por exemplo, com a BVTEX, que é um selo importante ali na indústria da moda, para a gente conseguir rastrear um pouco mais a cadeia, um pouco mais o padrão aí em quesito de sustentabilidade. Eu acho que da marca para fora, eu acho que é também buscar ali, do nosso lado, uma linha de conforto, mas também quando a gente pensa em sustentabilidade, assim, como a gente vai trazer produtos aí, enfim, com viés sustentável, não só em termos de produto, mas às vezes até a forma que a gente fala, ou pegando um pouco do marketing, ou às vezes nesse momento, como que ele vai se traduzir na cadeia como um todo. Sim, pode ir? Bom, Opa, não, manda bala. Não, vai lá. Não, ninguém falou, eu fui me intrometendo aqui para ver se eu puxo a bola para mais alguém. Eu só queria, enfim, aproveitar esse gancho do Guilherme, porque eu acho que a nossa mentalidade aqui também e nosso movimento foi muito parecido. Assim, eu acho que a partir do momento que a gente percebeu que as pessoas iam ficar em casa, iam ficar bastante tempo em casa, a gente caminhou muito para produzir rápido produtos cada vez mais confortáveis, né? Então, eu acho que era um momento que as pessoas estavam consumindo, como o Guilherme falou, menos, mas consumindo de uma maneira muito mais assertiva. Então, a gente conseguiu acelerar a produção de vários produtos nossos que já são top sellers, né? Então, a gente tem uma linha de casacos aí que é Falfur, que é de pelinho, que já vende bastante e, obviamente, a gente imaginou que nesse momento, chegando frio com as pessoas em casa, isso ia vender muito. Então, a gente acelerou muito a produção desse tipo de produto confortável, né? E eu acho até, enfim, pensando um pouco no futuro, até estou mudando um pouco o foco. A gente também tá super otimista, assim como o Guilherme, mas tem que enxergar que a gente tem que ser otimista, mas eu acho que o poder de compra do brasileiro vai cair muito agora, daqui para frente, né? Eu acho que o desemprego vai começar a bater alto agora, muita gente desempregada, muita gente consumindo menos. Então, eu acho que por isso que nesse momento os grandes tendem a se consolidar, né? Então, acho que as pessoas quando tem pouca opção, elas vão comprar em marcas, em lugares onde elas já confiam. Então, eu acho que aqui a gente está falando de Puma, Netshoes, Arezzo, acho que assim são todas as empresas top of mind e que nesse momento eu acredito que tendem a sair fortalecidas, né? Então, o pessoal pegando um gancho aí e abrindo esse parênteses. Eu acho que o que só para complementar, Celso, não sei, enfim, não quero roubar a palavra aqui, mas acho que é legal também. Eu acho que isso é uma tendência, né? Eu acho que assim, poxa, quando vem a crise, as empresas ali normalmente são maiores, têm uma talvez posição financeira em alguns casos mais confortáveis, mas por outro lado a gente olha assim, tá? Então, a gente sabe que talvez a gente teve esse privilégio aí de ter uma história mais longa, nos proporcionou talvez uma solidez financeira nesse momento maior. Mas aí até pensando em sustentabilidade, como a gente pode apoiar o mercado da moda, né? Uma coisa que a gente vem falando muito, eu acho que é a questão de collab, né? Então, eu acho que todo mundo aqui já, enfim, entre nós até marcas ali já conversaram também, mas eu acho que é um papel ali talvez de ajudar a marca menor a manter o seu espaço, a sobrevivência, né? E até às vezes abrir um espaço ou não da marca ou até falar com o designer, né? Então a gente já viu várias iniciativas das marcas dando espaço para o designer lá e, enfim, um estudante ou alguém que não tem uma marca desenvolver algum produto. Então, acho que também é uma coisa que a gente vê como uma tendência. Então, essa questão colaborativa, tanto entre marcas como das marcas com seus consumidores ali no momento de criação, que eu acho que você tinha falado, né, Celso? Exato. E assim, o que você acabou de falar de collab, né? A gente vem de um momento de um ano onde a Ball fez muitas collabs com outras marcas e com influenciadores, né? Que assim como a Rubia na Puma trabalha muito forte com influenciadores, na Ball eu não vou te falar que 100% do investimento é influenciadores, mas eu vou te falar que é próximo, acima de 90%. Então, eu acho que esse momento de pegar marcas que têm sinergia para construir juntos já era uma tendência. Eu acho que isso tende a crescer ainda mais neste momento, né?
A gente tem uma estratégia, assim, com influenciadores, mas na Puma a gente chama eles de embaixadores, porque a gente acredita que as pessoas que a gente se conecta, mais do que colaborarem, elas representam a gente. E Total. isso está muito alinhado com o que eu, assim, a minha opinião particular de o que vai acontecer pós-pandemia, que é a questão dos valores sobressaírem. Então, para mim, a diferença entre as marcas grandes ou pequenas vai ser os valores que elas vendem junto com os produtos, que são os valores de sustentabilidade, diversidade, enfim. Inclusive, até, Celso, a gente compartilha uma embaixadora / influenciadora, que é a Gabi, que está com a gente já há alguns anos, Gabriela Rippe. A Rippe. A Gabriela Rippe. Que, enfim, o que a gente busca na Puma é sempre ver os valores que a pessoa tem, que estão próximos do que a gente pensa, porque ao usar Puma, falar Puma, ela tá representando a gente, ela tá falando pela gente. Então, se eu tô próxima de uma pessoa que não representa os mesmos valores e a mesma mensagem que eu quero passar, aí dá errado. Então, Ô, Ruby, até complementando um pouco, desculpa se eu tô tomando a palavra de novo, falando como Ball, mas também como BR Media, que a gente acaba olhando para todo o universo, né? Assim, eu concordo 200% com você que tem que... acho que a marca ela não pode trazer influenciadores simplesmente para comprar audiência, né? Eu quero falar com a audiência desse influenciador, né? Eu acho que é muito além disso. Você tem que realmente entender se tem sinergia e se tem match de propósito, se a marca caminha para o mesmo caminho e acredita no que aquele influenciador traz, né? E eu acho que quando eu uso influenciador, eu acho que na Ball a gente tem um time fixo de embaixadores, se eu não me engano é mais de 50 embaixadores, que a gente tem um always on, que é toda semana, o tempo inteiro, e a gente tem campanhas pontuais. Então, na semana passada, tá rolando ainda, a gente lançou no final de semana uma Crazy Winter, que foi uma campanha bem agressiva do nosso lado, e além do nosso time de embaixadores, aí sim a gente dá um tiro forte. Então, a gente estava com Lázaro Ramos, Cléo Pires, o Tami, né, que foi um nome que reverberou muito na semana passada por uma campanha de Natura, que foi uma campanha nossa, da BR Media para a Natura, inclusive. Então, a gente traz esse time de embaixadores, que é um always on, porque é difícil uma marca como a Ball, que é uma marca nova, ter um time tão grande, tão forte de embaixadores, por exemplo, com globais, como você tem com a Bruna, mas a gente busca ter uma parceria para essas campanhas mais pontuais e sempre trazendo esses embaixadores, esses influenciadores que têm fit e sinergia com o que a gente acredita, né? Então, foi como eu falei, a marca, ela nasceu diversa, então sempre a gente vai ter diversidade no nosso time de embaixadores e de influenciadores, tá? E acho que assim, a virada de chave da operação mesmo foi quando a gente entendeu como trabalhar influenciadores no mercado da moda. Então, modéstia à parte, eu acho que a gente conseguiu trabalhar bem nesses últimos 4 anos, nesses últimos 3, 4 anos, e que conseguiu alavancar um pouco a operação. Só complementar aqui e um pouco contra o que o Celso falou, eu acho que mais do que concentrar em grandes grupos ou grandes marcas, eu acho que a pandemia aqui mostra para quem sabe fazer gestão aqui o caixa, né? Sentar em cima do caixa e fazer a coisa realmente muito no lápis, muito na ponta do lápis. Então, eu vejo grandes empresas, se você olhar o mercado americano, tem um monte de grandes empresas gigantescas sofrendo, né? E, ao mesmo tempo, você pega marcas menores e menos relevantes, tendo, como disse a Rúbia, um propósito, um valor que tem muito mais sinergia, o cliente está indo para lá. Então, eu acho que tem tanto a questão de valor, mas eu acho que não é só grupo grande, não. Eu acho que tem grupo grande que dormiu, não acordou para a mudança que teve, ficou tentando resgatar o eu sempre fui, eu era, e só isso vai me valer, e não é verdade. Eu acho que tem muita... eu estava vendo uma matéria essa semana, assim, tem muita formiguinha que vai derrubar a gigante aí, porque a gente não vê, e a hora que a gente vê, vem um boom gigantesco. Você fala, mas eu não estava olhando esse cara e de repente ele ganha uma relevância enorme, né? Mari, só complementando, acho que eu ia falar um ponto desse aqui, né? Assim, eu acho que até que dentro aqui na estratégia, o pessoal me cobra e fala assim, poxa, você tem que estar com o radar aí, antena ligada, que de fato a gente não pode dormir no ponto. Eu acho que tem duas tendências que a gente viu ali pós-Covid, assim, até agora, eu acho que são muito fortes.
Uma é essa questão do aumento assim, do local, nacionalismo. Eu acho que tem marca ali, ou pequeno empresário, ou marcas que saibam se posicionar disso. Eu acho que vai ser uma coisa muito forte. Então, o consumidor ali, várias campanhas, né? Até ajudar o empreendedor ali do seu bairro, ou a marca brasileira, ou, enfim, incentivar as marcas eventualmente a produzirem mais no Brasil, seja as marcas de fora. Então, eu acho que a gente tem quase 100% das marcas nacionais, mas a gente tinha a Vans e conseguiu apoiar, de certa forma, fazer o sourcing mais aqui no Brasil. E também esse lado das marcas ali que a gente fala aqui, até marcas insurgentes, né? Que realmente são marcas que, talvez em faturamento, que a gente fala, não são marcas grandes, mas que na cabeça do consumidor tem uma presença muito grande, porque são marcas digitais. E hoje em dia virou tudo falar digital. de marca grande, tá? Desculpa, Gui. Porque eu quis falar de marca grande, na verdade não era nem empresa grande, Mariana, mas é marca top of mind, entendeu? É isso. É mais do que tamanho financeiro, né? Mas é marca que é muito lembrada e que o consumidor confia. Eu acho que é um pouco disso, né? A barreira, assim, antes que era comprar uma mídia numa revista, né? Eu acho que a gente já vinha falando muito disso. TV, assim, marca insurgente vai lá, faz um Instagram, consegue se comunicar de uma forma autêntica, como a Mariana falou, não é aquela forma pasteurizada, às vezes, de que empresas ali que não conseguem se reinventar ou perdem a conexão com a consumidora fazem, e o consumidor do outro lado fala, poxa, não está conversando comigo, está fora ali do que está acontecendo, ou enfim. E aí eu acho que isso é um ponto de atenção que a gente teve aqui com as nossas marcas, ser verdadeiro, mas também, enfim, tomar esse cuidado, né, de poder falar e falar de forma verdadeira para cliente, para estar no top of mind mesmo. Acho que isso é uma coisa que a gente busca bastante. E outro ponto, eu acho que o sustentável ele passa também pelo ecológico e tudo mais, mas eu vejo a gente não produz, né? A gente compra de milhares de marcas, então eu vejo as marcas estendendo as coleções, cortando aquele suspiro que a gente tinha do estilo com uma coisa super uau, que é para fazer uma cara de coleção, não é hora de correr risco, então elas encurtaram boa parte das marcas que a gente faz showroom e conversa. As coleções estão muito mais safe, assim, muito mais segura, vamos onde está certo, é um ou outro aposta que eu vou fazer, mas está todo mundo pensando no sustentável também, de como sustentar o negócio como um todo, né? Como passar por tudo isso. Muito bom. Vocês trouxeram alguns pontos aqui que eu estava na pauta para a gente discutir, que é essa questão do mercado da influência como aliado do empreendedorismo, né, digital, das empresas que querem se posicionar digitalmente, né, como uma estratégia de comunicação ali, como vocês trouxeram, mais autêntica, mais próxima do público. E vocês acreditam que essa pode ser uma estratégia que pequenos empreendedores possam utilizar agora nesse momento e de que forma ela pode ser utilizada a favor deles para que isso seja feito da melhor forma possível, para que não haja essa desvalorização do mercado, onde a gente vê que muitos não consideram o que seria agora o momento do novo influenciador digital. Como procurar, baseado em que vocês já trouxeram um pouco dessa questão dos valores estarem agregados ao valor de marca, mas como uma orientação para essas empresas, essas pequenas empresas desenvolverem a mentalidade para que essa pode ser uma possibilidade de venda, né? De presença digital. Posso falar? À vontade. Vamos lá. E aí, de novo, eu vou falar um pouco em nome da Bol, mas em nome do que a gente faz como BR Media, né? Eu montei minha empresa de marketing de influência em 2012 e era um momento que ninguém falava de influenciadores, nem existiam influenciadores, né? Eram blogueiros e tudo mais. A maior barreira que a gente enfrentou como BR Media foi muito exatamente esse ponto que você falou, assim, a questão da escolha do nome certo, né? E durante muitos anos ainda tem muito isso. As marcas queriam escolher influenciadores com base em gosto pessoal, né? Então a gente ia receber um briefing e a marca falava: eu quero a Giovanna Eubank. Tá bom, querida. Por que você quer a Giovanna Eubank? Porque eu gosto muito dela na Globo, na novela que ela fez. E aí a gente começava a fazer um monte de perguntas, mas não necessariamente a sua audiência consome esse influenciador, né? Então, eu acho que sim, influenciador é muito importante para pequenos, médios e grandes
empresas do mercado da moda, mas o mais importante é entender trabalhar com influenciadores, qual influenciadores, que tipo de canal, né? Então, eu acho que hoje a gente tem a nosso favor diversas tecnologias onde você consegue enxergar qual é a audiência, qual é a faixa etária dos seguidores desse influenciador, quais são as top cidades. Então, assim, se eu quero fazer uma campanha voltada para uma determinada praça, não necessariamente eu preciso contratar, eu quero fazer uma campanha em Sorocaba, né? Eu acho que não necessariamente você precisa contratar um influenciador de Sorocaba. Hoje a gente tem ferramentas que consegue ler qual a audiência de influenciadores que estão em Sorocaba, né? Então, eu acho que o importante é usar a tecnologia ao favor, né? Hoje em dia, a gente chegou em 2020, eu estou falando de um cenário onde a gente começou em 2012. Hoje o mercado é muito mais profissional, né? Então, eu acho que hoje a gente consegue ter à nossa disposição diversas ferramentas para a gente ter uma escolha assertiva. E no final do dia, eu acho que não tem o certo e o errado, né? Então, a gente na Ball trabalha com 2 clusters, né? Então, a gente sim trabalha com grandes nomes, mas a gente está trabalhando branding. Quando eu contrato Cléo Pires, eu não estou olhando para conversão. Quando eu contrato o Lázaro Ramos, eu não vou olhar para venda. Não é esse meu KPI, né? E aí a gente tem um outro cluster que é o nativo digital, que é desde o micro influenciador, a não necessariamente o micro, mas o grande influenciador, aquele cara que nasceu na internet, né? Então a gente percebe que existe uma relação muito mais próxima do consumidor quando um nativo digital, porque o cara que nasceu digital, enfim, o influenciador que nasceu digital, a pessoa se sente muito mais próxima, mais amiga, porque acompanha a rotina. Então tem uma força muito maior em conversão quando a gente trabalha com essa galera. Então, de novo, eu não acho que tem certo e errado, vou te falar o que para nós tem funcionado, que é trabalhar sempre nessas 2 frentes, entendendo quem é a nossa audiência. Então, se eu sei que na Ball o nosso consumidor ele é muito LGBTQ, a gente precisa trabalhar com influenciadores que se comunicam com essa audiência, né, no final do dia. Então, é isso. Eu gostaria de complementar aqui, até com o que eu tinha pensado em falar antes, complementando o que o Celso falou. Quando eu comecei a trabalhar com influenciadores, que na época eram jornalistas e blogueiros, com a Nokia, a antiga Nokia, a gente mandava celulares da Nokia para blogueiros e jornalistas, não tinha os influenciadores. Até que se percebeu que tinham pessoas populares na internet que não tinham um conhecimento técnico, mas que aumentavam o share ali, o awareness do que a gente estava lançando. E tudo isso evoluiu. Acho que quando a gente pensa num influenciador hoje, olhando para os números dele, eu vou mandar para pessoa XPTO porque vai ter 1 milhão de likes. É um pensamento meio 2015, assim, já não é mais o pensamento 2020. Em 2020, a gente vê que com muita força, eu acho que desde o ano passado, assim, pelo menos na Puma, a gente começou a perceber a chegada dos millennials no mercado de consumidor impactando o meu negócio. Isso, para mim, ficou muito claro o ano passado. E aí volta um pouco no que eu estava falando de a diferença entre influenciador e embaixador para a gente. Porque quando eu trago uma Bruna Marquezine, a Maísa, a Rihanna, que são pessoas que a gente trabalhou na Puma, a gente, mais do que olhar os números, e isso para mim é o principal diferencial que a gente faz no trabalho com essas meninas, trazer ela como por que ela está fazendo parte da marca. Então, independente de ser a Bruna Marquezine ou a Rúbia que está lá na casa dela agora, por que eu quero essa pessoa trabalhando na minha marca? O que essa pessoa agrega de valor? Bato na tecla do valor, porque se não for isso, a primeira besteira que essa pessoa falar na internet vai me impactar. E aí, me impactar como marca. E isso prejudica o negócio de um jeito que ainda não dá para ser medido. A gente tem inúmeros casos recentes que aconteceram com influenciadores falando besteira e perdendo contratos milionários. Até tem uma pergunta aqui da Fernanda no chat perguntando se o declínio das nas influencers na pós-pandemia, se essa fórmula continuará relevante. Eu acho que ela continua relevante, mas trabalhando de outro modo, porque você pode ver o influenciador de 2 formas.
E as duas são genuínas. Você pode ver um influenciador como uma mídia, uma pessoa que vai trazer awareness. Então, é basicamente, use meu produto porque a minha marca vai estar sendo compartilhada na Globo ou, sei lá, para milhões de seguidores. E é legítimo, você está criando um awareness. Ou você pode olhar o influenciador como o conteúdo, que é o que a gente procura mesmo com a Bruna, mesmo com a Maísa, que são pessoas gigantescas que trazem o awareness de marca, mas é o conteúdo. Então, o que essa pessoa está falando, o que eu estou criando junto com ela, o que ela está representando, por que ela está usando esse produto e não outro, enfim. Então, eu vejo essas duas formas de trabalhar, a gente trabalha com as duas. Tem momentos que eu quero uma pessoa só para mostrar para o mundo o meu produto novo, mas na maioria das vezes, 99% dos casos, a gente quer levar uma mensagem. E isso, independente do tamanho da empresa, pequeno, médio porte, tem que ser avaliado desde sempre. Porque aí é onde vai estar a diferença do trabalho efetivo com o influenciador ou aquela fórmula 2015 que as pessoas estavam olhando, na minha opinião. Só fazendo um ponto, Rubem, uma coisa que a gente olha aqui também bastante, né? Eu acho que o Celso, vocês falaram de Gen Z, né? Geração Z. Assim, quando a gente vê aqui pesquisas, enfim, o valor principal para ela assim, é preço. Mas ali, se você for um dos 4 valores que ela mais pega, é a opinião dos amigos, né? Então, das pessoas próximas. Então, assim, eu acho que vai na linha dessa questão de microinfluenciadora. Tudo bem, eu posso até pegar uma influenciadora aqui que tem milhões de seguidores, mas às vezes o meu público ali não se vê conectado. Então, se você pega uma microinfluenciadora, às vezes até uma pessoa que ela conhece ali no dia a dia, cruza, talvez aquilo tenha um impacto, uma percepção muito maior sobre ela do que uma pessoa que às vezes é distante. Então, acho que isso aí também é uma coisa que a gente viu bastante um tempo para cá. E aqui na própria pandemia também eu acho que teve um cuidado com isso, que é, enfim, pegar aquelas pessoas que estão passando por um mesmo momento, né? Então, acho que focando no influenciador, que fale com ela ali, às vezes seja um círculo de primeiro e segundo grau, que ela saiba quem é e que seja uma pessoa real. Mais alguém? Eu não tô te escutando. Acho que o pessoal de marketing tem mais conteúdo para falar sobre isso. Mas eu concordo com eles. Mari. Eu concordo com eles. Então, simbora. Eu achei essa discussão importante porque é uma das estratégias que muitas das empresas têm usado nos dias de hoje, mas às vezes não sabe a estratégia correta, o ideal, né? E como fazer esse caminho da forma que seja mais assertiva. E a gente trazer isso realmente pelas tendências que já o mercado já traz ditando, essa coisa de trazer mais a força, o valor, são em detrimento de números, como o Guilherme já trouxe aqui também, essa questão dos micro, do nano, sabe? E aí fortalecer esse instinto, eu acredito, mais de comunidade, né? Eu acho que esse momento de pandemia trouxe um pouco a gente para olhada desse movimento interno, né? Ok, tá tudo pegando fogo lá fora, então vamos verificar as relações internas e próximas aqui. E talvez por isso esse tipo de influenciador tenha ganhado mais espaço e tenha visto, na verdade, uma maior projeção, aqueles influencers de valores, né? Que é algo que a gente trabalha muito aqui também. Então, gente, tem um outro ponto, acho que foi trazido também, que é essa coisa do collab, né? A gente trazendo isso para dentro da sustentabilidade, né? De produtos, na forma de produção de produtos. O Guilherme trouxe aqui até um exemplo, e aí teve uma participação de uma espectadora nossa, que eu vou até trazer porque estava no ponto aqui da pauta, que 2 ações chamaram bastante atenção, Guilherme. A venda casada com a Farm e o lançamento de 2 coleções da Schutz por meio de uma live no Instagram. Foram produtivas essas ações? Tem muita gente que vê aí, e aí já trouxe isso, o declínio dos influencers, a gente já trouxe uma ressignificação. Mas esse tipo de trabalho, collab, pensar essa forma de consumo mais colaborativa, mais sustentável, não só ambiental, mas também social, surte bons efeitos, comercialmente falando? Não, acho que surge bastante. Como a gente comentou aqui, o consumidor está, enfim, o dinheiro ali dentro da carteira está menor, então ele quer gastar com mais, enfim, critério, né? Então, um deles é, tipo, entender, enfim, o que tem de propósito ali por trás da marca que ele está consumindo. E aí, respondendo, acho que foi a pergunta da Fernanda, né?
A gente fez uma ação com a Schutz, que foi uma live da Schutz ali no YouTube, que era uma live sale, então a gente vendia o produto real time. Então ali estava a apresentação do produto, quase que um desfile, né? Eu acho que a gente até falou na abertura ali desses desfiles online, mas na verdade era quase um televendas ao vivo. Enfim, foi muito bacana, porque a cliente ali conseguia interagir, perguntar. A gente tinha uma apresentadora que trabalha aqui dentro, começava a explicar do produto, então ela se sentia ali conectada. E assim, foi um sucesso, vários dos produtos. Assim, foi uma iniciativa piloto que a gente até propagou agora e quer fazer novamente para as outras marcas. Vários dos produtos... Desculpa interromper, é o live shopping, que o live shopping. Que é algo, acho que deve estar todo mundo de olho, que é um formato que lá começou na China, que explodiu, que vamos traduzir para o português aqui, é o novo Polishop no YouTube ou nas redes sociais. Isso aí, desmistificando, sem pôr... Tá bom, vamos lá. Desculpa te interromper, tá? Não, é isso aí. E realmente, assim, foi um sucesso. Vários dos produtos que a gente fez estavam em stock out. Assim, acabou o estoque. Então, a gente fez, obviamente, um estoque ali conservador, a gente não sabia como que ia ser, mas aí é bom também que dê um pouco desse senso de escassez. E uma outra ação, acho que a Dalu falou, que é de colaboração. Então, imagina assim, eu só pegando o ponto da Schutz, né? Então, que é uma marca 100% feminina. No Dia das Mães, a gente fez uma collab com a marca Reserva, que é uma marca masculina, e que ali, cada par vendido ali, tanto na Schutz, era revertido naquela campanha 1P5P, que é uma peça, 5 pratos de comidas. Então, assim, imagina, uma marca masculina de vestuário, falando com uma marca feminina de calçados, e ali no fim ainda tinha uma ação social, então, assim, foi muito bacana. Enfim, eu acho que nem tanto de venda, assim, mas eu acho que também foi bom, mas nesse ponto aí de como que a ação repercutiu. Então, acho que isso foi muito legal. Eu acho que foi 2 exemplos aí, que eu acho que também nesse momento aí de pandemia, a gente tem que usar. Então, assim, se pegasse em época, no cenário pré-Covid, se falar que você ia fazer uma venda ao vivo, enfim, nos formatos aí de televenda, né? Assim, tem aqueles canais ali de joias, de venda, assim, não é isso, mas, assim, é uma reinvenção disso aí, com o melhor da tecnologia. O pessoal ia cair matando, mas assim, agora nesse momento a gente conseguiu fazer, eu acho que é uma tendência também. Alguém quer acrescentar? Então, eu vou entrar aí nesse viés aí que você trouxe do online, né? Que agora passa a tomar conta desse espaço digital e se consolidar, e agora não só mais no e-commerce, mas como essas próprias plataformas de streaming, e pensar o produto em forma de conteúdo, trazendo experiência de compra, que é o grande desafio, eu acredito que a gente está enfrentando nesse momento, né? Em que as pessoas ainda estão acostumadas ainda com contato, e a gente está enfrentando esse distanciamento social, esse isolamento, né, de forma forçada. Então, esses desfiles de streaming, como você trouxe, né, esse Polishop aí, como o Celso trouxe, o Polishop agora atualizado de moda. Mas quais seriam aí as atitudes que as empresas que estão no mercado agora, elas podem tomar para se adaptar para essa nova realidade, né? Tipo, começaram essas mudanças, e agora elas têm que assumir esse papel do protagonismo, de entender e que elas precisam estar ali no ambiente digital. Como fazer isso? Claro que a gente está falando aqui de grandes empresas, né, que tem condições não só financeiras, mas estruturais de pensar campanhas dessa forma. Mas como poderia ser uma alternativa e uma solução para se pensar, para se reformular esse modelo de pensamento digital das marcas dentro desse ambiente que a gente está vivendo, né? Só vou pegar um gancho aqui, então, só para terminar essa questão de YouTube. Eu acho que, e casa com o que você falou, Dalu, a gente fez a venda para o consumidor via YouTube também, que foi 100% digital, essa venda ao vivo. E também uma coisa que foi muito bacana, a gente fez esses lançamentos que eu estava falando que a gente fez quinzenal, que é o nosso sell-in, a gente também fez via YouTube e 100% digital. Então, assim, imagina aquele multimarca que, assim, vinha de vários lugares fora de São Paulo para vir um showroom físico, né, ver o produto físico. Agora a gente fez de uma forma 100% digital. Então, assim, para a gente foi muito bom. Assim, o resultado foi quase que equivalente, né, em termos de compras ali, dado a circunstância agora do momento, e o quanto de custo a gente economizou. Então, imagina, o multimarca não vai ter que pagar a passagem para vir para cá, a gente vai ter que ter toda aquela estrutura. Então, assim, é uma coisa muito mais
leve, né, em termos financeiros também, e às vezes permite que até uma venda menor tenha um resultado financeiro até melhor nesse caso, porque, enfim, o investimento é desproporcionalmente menor. Então, eu acho que é uma boa saída para quem está repensando aí, tem lançamento pela frente, aí abuse aí do digital, não só na interação, mas até nas vendas também. Eu acho que o digital, essa revisão toda, né? Então, você pega os grandes desfiles no mundo inteiro sendo reinventados, sendo feitos online, essa economia que a gente está tendo de viagem, né? Você não precisa se deslocar, então você ganha tempo e ganha dinheiro, porque você não está deslocando e todo mundo consegue fazer aquela compra. Uma coisa que para a gente lá de Zattini e Netshoes, que é muito legal, a gente faz os showrooms e normalmente a gente tem o privilégio de olhar a peça física, né? Então eu consigo olhar aquela peça, olhar a qualidade, olhar... Neste momento a gente literalmente estava vivendo a pele do consumidor que compra online. Como eu enxergo aquele produto online? O que ele tem de benefício? Como que eu consigo... Então, para a gente, os showrooms foram super válidos, assim, foi muito legal, porque produtos que talvez a gente se arriscaria, nesse momento a gente recuou, e outros que a gente achava que não tinha tanto valor, a gente conseguiu enxergar com outros olhos. Então, foi muito interessante esse novo momento e que todas as empresas estão tendo que repensar. E aí, não só pelo canal digital, mas a força de WhatsApp, a força de outros tipos de venda que a gente tem vivido, eu acho que passa por além do site, né? Então, como reinventar essa comunicação e esse ponto de contato com o consumidor. Falando um pouquinho do nosso lado também, então, como eu falei antes, a gente nasceu digital e a gente sempre vendeu no digital, então a gente nunca fez nenhum tipo de campanha offline. Acho que para a Ball, pensando no nosso target, que é um consumidor mais jovem, eu sempre acredito que a gente tem que olhar toda a jornada do consumidor e bater em todas essas frentes, mas acho que no caso da Ball é uma marca que sempre foi 100% digital, e eu acho que nesse momento, como você falou, as pessoas não podem ir na loja experimentar o produto, né? Então você tem que trazer alguns recursos para tentar melhorar essa experiência de compra da pessoa. Então, um provador digital, que a pessoa consiga colocar suas medidas, entender qual o tamanho de peça ela compra. Eu acho que isso é um ponto que você auxilia muito numa compra de um consumidor onde ele não pode provar um produto. E eu acho que a questão do atendimento também, ele vira mais importante do que nunca, né? Porque você não vai ter o seu vendedor na loja tirando dúvida, explicando, e aí eu acho que, de novo, a tecnologia ela entra a nosso favor. Então, saber usar muito bem chatbot, né? Porque se você começa a ter um volume massivo de pessoas querendo falar com você, tem muitas perguntas que são padronizadas, então você consegue hoje, com chatbot, já filtrar e no final do dia colocar um atendimento para questões muito mais personalizadas. Mas, de novo, eu acho que mais do que nunca esse contato e esse atendimento com o cliente ele é mais importante do que nunca, né? Porque a pessoa, de novo, ela não pode tirar dúvida, ela vai para o WhatsApp, ela vai comentar no post do Instagram, ela vai mandar uma DM, ela vai mandar um e-mail. Então, acho que é um momento onde as marcas têm que fortalecer muito esse trabalho de atendimento para ser o mais rápido possível, né? Para melhorar. No final do dia, o que a gente tem que olhar é a experiência do consumidor do começo ao fim. Então, a experiência tem que ser boa no momento que ele procura pela marca no Google, quando ele cai no teu site, a compra tem que ser rápida. Se ele tenta tirar uma dúvida na hora, você tem que responder de uma maneira rápida. E eu acho, de novo, que Netshoes é um dos maiores cases que a gente tem no Brasil disso. A própria Magalu, na verdade, que eu acho que é o grande case que a gente tem hoje de digital no Brasil, de transformação digital, é a Magalu. Então, são alguns pontos que a gente acredita aqui na Ball também. Tá? Até complementando o Celso, nesse momento de pandemia, o aumento de clientes novos, né? Experimentando o digital, então essa coisa do provador, de saber qual peça serve e também como funciona o processo de troca. A gente implementou uma troca com um período mais longo para o cliente não ter que se expor e até o correio devolver uma compra e fazer uma troca. Como comunicar essa troca para ele? Então, isso que o Celso falou desses pontos de contato do começo ao fim são super relevante para o online. Isso passa muita segurança para o consumidor. Consumidor novo que está entrando nessa compra online, ele ainda tem a desconfiança. Será que eu vou receber? Será? Então, fazer o tracking do produto, comprei, onde ele está, quando ele chega,
credibilidade do prazo de entrega, se eu tiver problema, quais são os canais que eu vou acionar. Eu acho que esses pontos de contato são super importantes para esse mundo novo que a gente está vivendo. Mas eu acho que só complementando aqui, eu acho que o que você falou, acho que a gente também, né, eu acho que a grande questão, assim, repensar o que é o papel da loja, né? Então, acho que assim, se a gente tinha antes lá aquela loja tradicional, que o foco era uma loja cheia de estoque, vender, né? Obviamente, ensinar sobre a marca e o produto, cada vez mais a gente olha assim que, enfim, ela passou a ser um momento de ser uma loja imersiva para o consumidor, enfim, tem uma conexão emocional com a marca, então, enfim, você pega a Nike lá fora, tem umas lojas fantásticas, né, que você pode, enfim, correr na loja, fazer um monte de atividade, ou até eu acho que são duas tendências que estão mais reforçadas, que já vinham de antes, mas agora eu acho que é uma coisa a se pensar para quem está repensando seu modelo de negócio, aquelas lojas são quase que um showroom, né, então você entra ali, não tem a interação, troca de produto, então tem toda essa questão de saúde, enfim, às vezes uma guide shop, né, uma loja monstruário, e até as lojas fantasmas, né? Eu acho que o conceito é mais que a Dark Store que está muito mais presente, acho que agora nessa questão de talvez varejo de alimentação, mas no varejo de moda também. Então, que você tem uma loja que basicamente faz a sua entrega do online. Ela não existe ali para o consumidor, ela é basicamente um pequeno CD, né, um centro de distribuição, então que eu acho que é uma outra tendência. Então, que a gente entende que ali são caminhos e como que você vai repensar a loja. Então, agora eu acho que tem vários formatos que a gente tem que repensar quando a gente vai abrir a loja. Então, acho que isso é uma coisa bacana. Vou aproveitar então o ponto que vocês trouxeram aí agora, né? Que os meninos têm algumas perguntas aqui, e aí, já que o Guilherme trouxe essa questão do modelo tradicional das lojas, né? De elas serem baseadas em oferta de estoque e estarem pensadas mais nesse modelo de consumo mais tradicional, e aí vem uma pergunta da Fernanda, dizendo que muitas marcas não conseguiram aí, por exemplo, venda no inverno. Para tentar se adaptar aos modelos, reaproveitar o modelo de inverno para vender no verão. Como é que está sendo esse processo? Eu acho que a coleção de inverno, ela se estendeu, como eu disse, então são novas coleções, e o que dá para estender, porque são produtos mais perenes, cartelas de cores, e eu acho que a gente aqui tem duas vertentes, né? Tem o grupo que vai para esse produto mais safe, mais tranquilo e mais conforto, e vai ter também o grupo todo que vai querer novidade. Estou cansada de ficar em casa, de usar calça com cós de elástico, preto, branco, neutro. Então, acho que aqui a gente vai dividir um pouquinho. Então, acho que não tem uma regra única. Agora, é fato que a indústria toda, todos os lojistas, né, que se prepararam pré-pandemia, estão com estoque mais alto em casa. E aí o desafio entre marcas, né, e lojistas de como fazer esse escoamento sem prejudicar ainda mais todo esse negócio. Então, pensando um pouco na sustentabilidade aí do negócio como um todo, né? Como manter a novidade para o cliente sem gastar, né, rios de dinheiro para escoar esse produto e dar esse ar de novidade. Então, eu acho que tem um pouco de tudo, assim. E tem todos os tipos de empresa. Então, você pega marcas de pijama, underwear, que os caras não conseguiram atender a demanda e os caras estão tendo que lançar. Ao mesmo tempo, se você pega produtos de moda, super vestidos de festa mais elaborado, que talvez estejam sofrendo mais. Então, eu acho que não tem uma única verdade aqui de como está essa coleção estendida ou não, entendeu? Concordo. Eu acho que é isso aí. Acho que até falando um pouco do nosso lado como Ball, é claro que a gente tem grandes lançamentos nas estações, mas eu não acho que o que a gente enxerga do nosso lado e que a gente já percebeu é que não é porque é verão que a pessoa deixa de comprar um casaco, né? Eu acho que se você consegue trazer uma oferta e a pessoa consegue enxergar um valor agregado naquele produto, naquele determinado momento, ela vai consumir. Então, a gente tem uma linha na Ball que o ano inteiro vai ter o produto, né? Então, independente de ser verão ou inverno, aquele produto ele vai estar em estoque. Então, essa é a experiência do nosso lado, como Ball. Mas, de novo, a gente não trabalha a loja física, não trabalha escala, acho que de um tamanho tão grande como vocês. Então, acho que no nosso caso é mais fácil, entre aspas, de resolver isso daí.
Seria, então, uma forma de pensar mais agora esse pós-pandemia, a ideia mais do minimalismo, do conceito do low fashion, pensando realmente em coleções mais duradouras, menos, assim, menos perenes, né? Para fazer com que esse consumo ele venha aí de uma forma mais leve, talvez? Eu não sou a pessoa que mais acredita nesse conceito. Eu acho que assim o conceito, o consumo menor, ele está vindo muito mais por uma condição que a gente está vivendo no momento, financeira e de emprego e de insegurança, do que realmente uma mudança radical e aí, falando num público como um geral, né? Eu acho que tem um público que sim, e já vinha antes da pandemia tendo um consumo mais consciente, né? De produtos com maior qualidade, com maior durabilidade, mas a gente ainda tem uma força gigantesca no fast fashion, de novidade. O público gosta e busca novidade, então você manter. E tem algumas marcas que têm a coleção o ano inteiro, a mesma coleção, e fazem um sucesso enorme, né? A Hering está aí para dizer para a gente, né? Mas tem que ter uma pitada de novidade. Mesmo a Hering com a camiseta branca e preta, de vez em quando você precisa ter a pitada de novidade. Isso faz um pouco do mercado da moda, né? E eu acho que não só do mercado da moda, mas como o ser humano, né? O ser humano gosta de sempre se desafiar e buscar novidade. Eu acredito um pouco nisso. Concordo com você, Mário. Eu acho que aqui também do nosso lado a gente entende assim que eu acho que a gente tem que ser mais rápido, né? Então essa questão é realmente do fast fashion. Então assim, fast fashion no sentido de a gente ver o que está acontecendo. Então vamos pegar um exemplo ali. Teve a moda do tie-dye, né? Então como você consegue ler aquela coisa que aconteceu, traduzir, trazer uma novidade e obviamente a gente faz ali uma releitura do que já era um sucesso, né? Talvez um clássico anterior e aplica essa moda. Então a gente entende que apesar de ter enfim, um olhar aí mais cauteloso do cliente por causa do lado financeiro, né, que eu acho que é o grande que está impactando, mas você tem que despertar o desejo, a gente fala muito isso. Então, a nossa vitrine agora é o digital, mas você tem que estar trazendo conteúdo ali, seja produto novo, uma forma de falar, porque se você não trouxe a novidade, a cliente vai perder o interesse, né? Então, acho que é um pouco disso. A gente pensa nesse lado, e que tem que trazer trazer novidades de uma forma cada vez mais rápida também, e obviamente não de uma forma perene, porque assim a incerteza é maior. Então você não pode construir uma coleção com diferentes moods ali, né, com enfim diferentes produtos, pensando num ciclo de vida ali de 3 meses, enfim 6 meses se você for colocar período de desconto. Agora está muito mais ali na semana e eu acho que você tem que se adequar com esse novo conceito aí pelos próximos meses que vão vir pela frente. E também só colocando, eu acho que tem um ponto importante que para quem está escutando, eu acho que tem um lance também de você falar aquele lado valor, né? O Money for Value, assim, a gente no nosso caso reduziu também ali para esse período também pensando nesse lado financeiro, a coleção ali com preço médio ligeiramente mais baixo. Obviamente a gente já traduz isso, eu acho que pelo menos em calçados, né? Quando você pega um calçado ali mais sem salto, normalmente o preço dele acaba sendo um pouco mais baixo, não tão elevado quanto uma bota, algum material, uma construção maior ali de matéria-prima, mas eu acho que também isso pode ser uma estratégia ali na hora de você pensar na coleção, o preço dela é ter essa sensibilidade do momento. Tinha até, acho que complementando, tinha no meio da pandemia ali, não é que a gente sabe o final dela, mas ali um mês e pouco passado, se discutiu muito o calendário de moda. Vamos prorrogar ou não o lançamento de coleção, e aí teve um movimento enorme de algumas marcas, vamos sim prorrogar esse lançamento. E o que eu vejo agora é que a gente não tem um único calendário, então tem marcas que já lançaram, tem marcas que vão lançar agora em agosto, tem marcas lançando em setembro, e aí cada uma adequando a sua realidade, né? Então, eu acho que vai mais para a realidade de cada uma das marcas e essência de cada uma das marcas e esse valor, do que necessariamente uma coleção mais perene, com menos risco, enfim, acho que é por aí. Uma consciência, né? Acho que foi mais um momento de adaptação, de todo mundo ter que encarar a realidade do jeito que tá, do que realmente um trabalho de conscientização, que geralmente vem a longo prazo, né? Uhum.
Uma outra pergunta que estava aqui também é sobre, acho que pega mais na parte de marketing também, se vocês acreditam nessa questão dos influenciadores 100% digital, como é o exemplo da Magalu. E aí, se realmente existe essa força e essa tendência crescente, e se é uma possibilidade aí de quais os prós e os contras de adotar um modelo assim. Acho que vai mais para o Celso, para a Rúbia também, né? Na verdade, assim, não é... De novo, eu não acho que tem o certo e o errado. Eu acho que o case da Magalu, né, da Lu, é um sucesso, porque é uma operação, é uma empresa muito grande, com muito dinheiro, que teve tempo e dinheiro para a construção de um influenciador digital, né? Então, eu não... De novo, não acho que não tem certo e errado, só que eu acho que é um processo que, para você construir, demora, e você precisa investir para começar a trazer essa audiência. Enfim, do nosso lado aqui, a gente prefere contratar influenciadores digitais reais e não 3D. Por mais que a gente tenha feito essa semana agora uma brincadeira, né? Que a gente pegou a própria Gabi Hip, né? Que é embaixadora também da Puma, e a gente gerou alguns conteúdos em 3D. Mas no caso a gente pegou pessoas e transformamos essas pessoas em animações para conteúdos. É diferente de você construir um novo influenciador. Isso acho que já aconteceu em alguns casos lá fora e que deu super certo, mas enfim, eu acho que no nosso lado aqui a gente prefere pegar um influenciador real e trabalhar nessa questão de animação, muito pensando em conteúdo, né? Em trazer um conteúdo relevante, em trazer um conteúdo diferente, em trazer um conteúdo que a nossa audiência vai se identificar, né? Então, acho que é mais esse caminho. A minha opinião também é muito parecida com o que o Celso falou. Eu acho que é um modelo muito legal, mas ele tem espaço, não existe certo e errado, mas ele não é definitivo, nem um substitui o outro. Lá fora tem alguns casos, tem a Noru, que é super famosa, já foi até capa aqui da Glamour no Brasil, e ela interage com celebridades aqui do Brasil também, enfim, ela é bem interessante, mas não substitui o humano, porque o grande fato é o que... Muito pontuais, né, Rúbia? Tipo assim, você tem pouquíssimos casos que deram certo, né? Que explodiram e que não é um negócio que uma tendência. Agora vão ter milhões de influenciadores digitais. Não sei, eu não acredito muito nisso. Exato. Eu também. E já que a Mariana falou sobre essa questão de revistas, né? Teve uma pergunta antes, eu acho que minha conexão caiu, eu voltei aqui, não estavam mais as perguntas, mas eu lembro de ter alguém falando sobre essa questão, se vocês acreditam ainda no mercado da moda, esse posicionamento em revistas, por exemplo, nesse tipo de conteúdo, revista física ou a Glamour, por exemplo, que são revistas de moda, se é uma alternativa ou se realmente isso aí já está no momento da gente procurar novos caminhos. Eu acho que a questão das revistas é um tema à parte e que ainda, pessoalmente, estou desenvolvendo minha opinião. Eu acho que tem espaço ainda no mercado. Tem uma pesquisa interna nossa aqui de consumo e influência, que mostra que, assim, as pessoas, o meu consumidor de 25 a 35 anos, ele ainda é influenciado por revista. E eu mesma acho que quando a gente tem uma opinião de um jornalista, uma pessoa que teoricamente não está sendo paga para falar bem ou para falar mal, que ela realmente está sendo transparente na análise dela, eu acho que continua impactando todos nós. Porém, existe um ponto que é a revisão do modelo. Hoje, quando você vai comprar um anúncio ou vai tentar fazer algum tipo de conteúdo em parceria, em colaboração com alguma revista, são raríssimos os casos que você consegue moldar a proposta ou fazer um plano customizado. A maioria das revistas hoje, elas oferecem, você quer falar com a minha revista? Então você tem que comprar um anúncio aqui, uma página, uma dupla, uma capa. Então, eu acho que existem algumas revistas, inclusive, que a gente trabalha também na Puma, que já perceberam isso, que estão revendo o seu modelo de negócio, mas
a grande maioria não. E aí é o que você vê que está acontecendo de vários títulos super famosos e super tradicionais fechando. O que é muito triste, na minha opinião, porque como, voltando de novo o que eu disse, quando a gente tem uma opinião de um jornalista, de um profissional sobre determinado produto ou uma curadoria mais específica sobre uma criação de conteúdo, é muito diferente do que faz um influenciador. E existe o espaço ainda, tem pessoas que são influenciadas por isso, que é uma grande parte ainda dos consumidores. Uhum. Eu concordo, mas de novo, eu acho que depende muito do quem é a sua audiência, né? Eu acho que para marcas como Puma e diversas outras marcas que tem no mercado, faz sentido. Se eu for responder em nome de Ball, para nós não faz o menor sentido, porque o meu consumidor, ele não lê revista, né? Se eu for pegar o nosso principal corte aí, enfim, vamos falar que é 16 a 24, né, que é o nosso maior consumidor e ainda pega até um pouco mais novo, essa galera não compra revista. Então, eu acho que na nossa opinião, esse cara está consumindo YouTube, esse cara está consumindo Netflix, esse cara está consumindo Instagram, esse cara está consumindo TikTok. Então, eu acredito que para a Ball a gente tem que estar nesses lugares, né? Eu não vou investir o nosso dinheiro de marketing em revista porque o meu consumidor não está lá. Mas não quer dizer que revista não funcione, né? Eu acho que, de novo, não existe uma verdade absoluta. Eu acho que existe coisas que funcionam para algumas marcas e para outras não. No nosso caso, não funciona. Não sei se funciona, na verdade, nunca testei, porque eu acho que a gente não é algo que eu acredito para nossa. Também, Celso, além da questão da faixa etária e enfim, da estratégia da marca, vou dar um exemplo. No mercado de moda, para mim, como Puma, é muito mais fácil, às vezes, eu atingir uma mulher de 35 anos por meio de uma revista do que um homem. Então, é justamente o que você falou, onde o influenciador tá, onde o consumidor tá. Então, é aí nesses lugares que a gente tem que mapear a nossa audiência, quem é o nosso público, o nosso consumidor, para poder falar com a pessoa certa no lugar certo. Se eu for com um anúncio de revista para um tênis que está focado no mercado consumidor de 13 anos, não vai funcionar. Não vai dar certo de jeito nenhum. Mas existe o espaço ainda, concordo contigo. Eu só vou colocar um ponto, eu acho, assim, do ponto de vista de mídia, né, revista, versus digital, vou deixar para os especialistas aí de marketing responder, mas o que eu acho que é a questão do conteúdo, né, então eu acho que assim, seja ele online ou físico, eu acho que ele é importante, então acho que na nossa visão, aquele e-commerce, né, vamos dizer ali, do início do século, que era ali um catálogo de revistas, né, um catálogo de vendas, digamos assim, que era só focar em venda, acho que aquilo também já é uma coisa do passado. Então a gente acha que o conteúdo ele é importante, porque o conteúdo ele traz tráfego, você conversa ali, você consegue direcionar a venda. Então, assim, tem muita coisa que o conteúdo, aí eu acho que é uma opinião mais pessoal minha, digital, ele ainda tem um propósito muito grande. Então, quando você fala de um editorial, provavelmente eu acho que ele ainda vai continuar acontecendo, a geração de conteúdo vai continuar acontecendo. Agora, se ele vai ser na revista física ou ele vai migrar para o digital também, aí eu acho que é uma outra conversa. Eu acho que pessoalmente vai migrar para o digital, mas eu acho que ele é muito mais importante. Eu acho que aqui, quando a gente trabalha os nossos e-commerces, né, e a gente até tem, eu acho que, uma visão aí de plataforma de moda também, um dos pilares é trazer conteúdo, porque ele vai aumentar, enfim, o tempo do consumidor no seu site, ele vai trazer conteúdo, assim, você vai conseguir dar um refresh, né, trazer atualização também, não só de produto, mas de coisa que vai fidelizar ele ali, criar um vínculo maior com a marca. Então, ele não vai ver só a marca, eventualmente, como enfim, produto simplesmente, mas como algo maior ali, que eu acho que é elevar o patamar da marca para o consumidor. E aí, conteúdo, eu acho que consegue fazer isso. Tenho mais uma pergunta aqui, essa direcionada para o Celso. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Celso, você acha que houve aí um retrocesso? As lojas, especialmente as grandes esportivas, elas foram incentivadas a investir nos pontos de venda, nas experiências das lojas, né? Como a gente estava citando um pouquinho antes. E aí a pandemia desaconselha o toque. É um momento bem difícil. E aí é uma posição, acho que... A Fernanda, você perguntou para mim, mas eu sou o cara de e-commerce. Isso daí eu não vou saber te responder. Eu acho que, assim, quem puder te responder melhor seria o Guilherme, a Rúbia, né? Enfim. Mas, de verdade, eu acredito que
as pessoas em algum momento vão voltar a ir para o ponto físico, para a loja física, e eu acho que cada vez mais as marcas precisam entregar experiências, né? Nesses pontos de venda. Então, eu não acredito num retrocesso, mas eu não tenho embasamento para responder a sua pergunta. Eu queria deixar para os especialistas aí. Eu acho que a gente abordou, acho que um pouco disso, Dalu. Eu acho que só reforçando, eu acho que enfim, aquele papo que a gente falou do papel da loja, sabe? Acho que a loja, ela deixou de fato de ser a loja para vender produto apenas, né? Enfim, é uma loja para contar a história. E aí eu acho que, pelo menos aqui na nossa cabeça, tem 3 caminhos, né? Então, falando mais de loja com o propósito também de vender, eu acho que a questão do showroom e experiência. Então, é um pouco como que você faz o mix. Então, vou dar um exemplo aqui dos nossos franqueados, que a gente fez com eles. Eles têm a loja lá que, enfim, eles contam a história da marca, eles têm os nossos produtos, mas também tem algumas linhas que a gente só fabricou, digamos assim, o protótipo, né? Um tênis exemplar lá, que é para ele vender para cliente, ela faz a compra pela nossa prateleira infinita, que é basicamente uma TV digital, um app ali na mão da vendedora, o próprio celular, que ela está comprando no e-commerce. Então, acho que assim, a loja ela vai continuar existindo, enfim, se os patamares de aluguel vão continuar os mesmos, enfim, se aqueles pontos em shopping vão continuando sendo a primeira opção, eu acho que isso ainda é cedo para dizer, é um novo normal que a gente vai ter que entender onde que essas tendências vão terminar ou vão ser perenes, mas eu acho que o papel da loja, a loja vai continuar existindo, o papel dela é que ela vai ter que ser repensada, é trazer conexão com o cliente, talvez ser um braço do digital, né? O Omni não tem mais divisão entre loja física e loja online, então você vai ter que estar na loja física, você vai ter que conseguir fazer o entregue pela loja, então a loja vai pegar o estoque dela e entregar para cliente, talvez usar a loja de um ponto de retirada, então o cliente vai lá na loja para retirar o produto, enfim, o cliente quando ele for na loja ele vai conseguir acessar o e-commerce, né? Então não é só pegar o produto da loja, mas quando o cliente estiver lá, ele, enfim, usar o seu estoque todo do digital e obviamente trazer um papel de experiência. Então, enfim, seja promovendo evento, trazendo alguma experiência diferente. Então, eu acho que é um pouco desse o nosso pensamento aqui do que a gente vem estudando aí ao longo dos anos. Só agregando uma informação, a gente abriu uma loja durante a pandemia. Tipo, e foi um sucesso, e as lojas elas estão abrindo aos poucos, e quando eu digo sucesso, é fila para entrar na loja respeitando 1 metro de distância entre as pessoas, então não é a morte da loja física, não. Eu acredito no que o Guilherme está falando de haver uma mudança na questão da experiência, sim, uma loja ela tem um custo imensamente maior do que um e-commerce, de estoque, de funcionário, enfim, de condomínio de aluguel, etc. Mas ainda existe a demanda, sim. Existe um aumento do e-commerce que acho que até, na minha opinião, no Brasil estava um pouco atrasado em relação aos outros países, de ter o hábito do consumidor de procurar o e-commerce, que não era o que acontecia na maioria dos casos antes da pandemia, mas eu acho que agora houve esse incentivo, mas que as lojas elas continuam. Eu não vejo o fim do físico, não. Sim. Eu acho que na crise tem boas oportunidades. Então, assim, quem ainda acredita no modelo, eu acho que ele vai existir, vai ter, assim, eu acho que um momento de crise, né? Também quem tem a oportunidade de repente ver um bom ponto ou alguma coisa nesse sentido, pode ser que faça bom negócio. Agora, obviamente, tem o risco, né? Porque tem uma questão de incerteza. Mas eu acho que a loja ela não vai morrer, ela vai só ter que se reinventar mesmo. Total. Morrer não vai. Gente, a gente vai chegar aqui no ponto das considerações finais, tá? Acho que a gente bateu recorde de audiência hoje no nosso webinar. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento com vocês. Isso mostra o quanto a pauta da gente que a gente está se propondo a trazer hoje aqui é relevante e a participação de vocês é fundamental. Né, a experiência que vocês têm no mercado, todo o conhecimento que vocês puderam passar hoje aqui para a gente nessa troca, fizeram com que a gente pudesse aí fomentar ainda mais todos esses valores para pequenos, médios e grandes empresas aqui que estão participando com a gente. Então, mais uma vez, muito obrigada, é uma honra para mim estar com vocês aqui hoje. E eu queria que agora a gente pudesse abrir cada um para poder, se você pudesse hoje, dar
um insight, uma dica, uma consideração final realmente relevante que possa mudar aí a cabeça, o que está acontecendo por trás desse mercado do empreendedorismo de moda. Vocês podem só finalizar palavras rápidas para a gente encerrar e agradecer pela noite enriquecedora de hoje. Então, eu vou começar com você, Celso. Vamos lá. Dalu, primeiro, queria agradecer de novo aí o convite. Para mim foi muito legal. Acho que, de novo, aprendi bastante com todos vocês, que, enfim, todo mundo trabalha no mesmo segmento, mas de maneiras diferentes e com produtos diferentes. Então, acho que é sempre muito enriquecedor escutar a opinião de todo mundo. De novo, eu não acho que existe uma única verdade, mas se eu puder passar algum tipo de dica que para nós tem funcionado, acho que é um pouco do que eu falei no começo, ter muita atenção para dados, KPIs, saber como ler esses dados e tomar decisões rápidas. De novo, eu acredito que o mundo muda muito rápido e eu acho que não dá mais para ficar desenhando business plan durante 1, 2 anos para fazer um negócio daqui 3 anos, porque o mundo vai ser diferente. Então, a minha ideia se você está com alguma ideia, alguma coisa na cabeça, se pergunte como colocar e testar essa ideia de pé o mais rápido possível, gastando o mínimo possível. Eu acho que esse é o primeiro desafio para quem vai empreender, sempre de olho em quais dados você vai mensurar esse teste. Tá? Então, do que eu queria passar isso, e eu acho que para nós, o que também vem funcionando muito, que a gente já discutiu aqui, é a questão dos influenciadores. Eu acho que para o pequeno negócio, as pessoas que estão começando um negócio, influenciadores pode ser um caminho, porque você, assim como você pode trabalhar com a Giovanna Eubank, você pode trabalhar com um micro-influenciador de 15 mil seguidores, mas que fala com a sua audiência e que é relativamente barato, né? Então, eu acho que hoje existe esse caminho, falando de mídia, de encontrar a pessoa que fale com a sua audiência e você conseguir investir pouco, né? Então, acho que eram esses 2 principais pontos que eu gostaria de passar, que é a questão de dados e influenciadores. Obrigada, Celso. Agora eu queria, Guilherme, um pouquinho da tua palavra final. Obrigado. Então, Dalu, só para fechar, eu acho que aqui o olhar aqui do fim é olhar para frente, né? Então, assim, eu acho que ter esse viés positivo, o que a gente vem aqui olhar, assim, um pouco das oportunidades aí do pós-crise, né? Então, acho que retratando um pouco do que a gente está vendo aqui e talvez trazer um contexto aí para quem está empreendendo ou olhando para o seu negócio. Eu acho que a questão, assim, primeiro, do nosso lado, a gente olha ali numa criação de uma plataforma digital. Então, se você está querendo pautar um negócio que seja no digital ou que tenha, enfim, uma força no digital, que eu acho que já era relevante, vai ficar ainda mais. Eu acho que é um momento, uma oportunidade para todo mundo ter maior eficiência, então talvez reavaliar gastos, renegociar contratos, enfim, tem um monte de lado um monte de oportunidade, eu acho que nesse lado também. Então, aquelas estruturas talvez inchadas, uma forma antiga de você operar. A gente citou aqui o exemplo do YouTube, né? Então, o showroom que era físico virou para o virtual, tem oportunidade para ter eficiência, economia também. Então, olha com esse lado, um ponto novo, às vezes que era inacessível, agora talvez seja pela metade do preço, um quarto do preço. E aí eu acho que tem uma questão que, para as empresas já no mercado, eu acho que tem um lado de consolidação de mercado e novos negócios, que o Celso também bateu no começo. Então, eu acho que, assim, esse é o momento, talvez, daquela parceria, talvez se você vai fazer uma compra de uma empresa, o negócio mudou, então pode ser que tenha boas oportunidades, e também marcas grandes, eu acho que, como a Mari falou ali, não souberam, ler essa crise como uma empresa, marca insurgente, ali, ágil, e talvez não passem dessa. Então, acho que vai ter um buraco ali para pequenas empresas que nasçam no digital, que tem uma proposta verdadeira. Eu acho que, então, para todo mundo vai ser um momento ali de boas oportunidades. Assim, a gente está muito positivo. Eu acho que esse é um viés nosso aqui dentro, olhar com viés positivo. O mar calmo não faz bom marinheiro, não quer sem jargão aqui, mas eu acho que a gente vai sair todo mundo dessa, se Deus quiser, e vai ser um grande aprendizado. E aí, pelo fim, agradecer o Celso, a Rúbia, a Mariana. Acho que foi um momento muito bom, aprendi bastante aí com vocês, vamos manter os contatos. E, Dalu, obrigado pela oportunidade, pelo Sebrae. Acho que é isso, estamos aí para as próximas também. Eu que agradeço, obrigada. A gente que agradece aqui em nome do Sebrae, da Luz, a participação de cada um. Eu queria agora as considerações finais da Mariana. Mariana, obrigada mais uma vez pela tua participação.
O que você pode trazer aí para a gente que está encerrando agora? Que mensagem final você deixa? Então, primeiro eu vou agradecer aqui a participação, foi super enriquecedor. Eu acho que o grupo todo trouxe mensagens super relevantes, né? Conteúdo, como eu disse nessa hora, a troca é muito importante. Eu acredito que quando a crise passar, como eu disse, as empresas que foram verdadeiras, apoiaram, trouxeram, ofereceram o serviço aqui de maneira mais acessível, elas vão ser lembradas, então elas têm um ponto a mais aí na frente de quem deixou a coisa passar, né? Sobre futuro de negócios, assim, é muito difícil prever. Eu acho que por mais dados que a gente olha, a hora que você olha para o passado, ele não faz mais parte do presente e do futuro. Então a gente precisa se reinventar, né? Eu acho que a missão aqui é ser simples. Para quem é dono de negócio, mais ainda, quanto mais simples e mais direto, objetivo, eu acho que melhor. A gente não sabe exatamente como que vai ser o comportamento, quanto tempo essa pandemia, né, vai se estender, então como que as pessoas vão sair desse momento, né? O fato é que para a gente que é do online, esse consumidor vai estar muito mais habituado com esse mundo digital, né? Então muito mais apto, né? Então a gente fala hoje de entretenimento shows, que são lives, a telemedicina e a compra online, que vai ser cada vez mais forte. Como disse a Rúbia, o Brasil ainda está bastante atrasado no consumo né, online. A gente olha para o mercado lá fora, então a gente tem um caminhão de oportunidade. E acredito também bastante nesse omnichannel que a gente fala, que o cliente ele vai ter ponto de contato no físico, no digital, no WhatsApp. Os consumidores vão estar mais aptos e mais abertos para essas experiências. Eu acho que é um pouco disso que eu trago e muito obrigada pela noite. Gratidão, a gente que agradece. E Rúbia, o que você tem para a gente para encerrar aqui a nossa noite de hoje de grandes trocas? Bom, já também começar agradecendo a todos, Guilherme, Celso, Mariana, obrigada por essa troca, obrigada Ian, Luz Criações e você também da Lu, Sebrae pelo convite. Bom, complementando aqui o que os meus colegas disseram, do lado de vista de marketing, acho que a principal mensagem que a pandemia, o principal ensinamento que a pandemia deixou para nós é a questão do diálogo, da marca fazer parte de uma conversa e principalmente observar o momento cultural, então o que está acontecendo no mundo, então rever mensagens, rever canais, olhar, trazer um pouco de sensibilidade para o momento. Até dei um exemplo aqui de que todas as marcas estavam falando ao mesmo tempo, isso vai passar, isso vai passar, tá, mas as pessoas não estavam mais querendo ouvir aquilo, acho que as pessoas estavam já passando por um outro momento de tentar entender como vai ser o novo normal, que todo mundo diz. Então, como marca ou como pequeno empreendedor, quando você vai tratar com o público, com o teu consumidor, é ter essa sensibilidade de entender o que a pessoa quer ouvir, o que ela precisa ouvir naquele momento, e não só o by the book ou o que todo mundo está fazendo. Acho que esse é o principal também aqui do ponto de vista de marketing que eu posso contribuir nesse momento. Muito obrigada a todos. Gente, obrigada a participação de todos vocês. Obrigada, Celso, obrigada, Guilherme, Rúbia, Mariana. Obrigada também à Luz pela oportunidade de estar aqui com essa troca maravilhosa com vocês e ao Sebrae pela confiança. Espero que essa noite realmente tenha sido esclarecedora e enriquecedora para todos que participaram aqui desse momento junto com a gente, que possa trazer aí novos horizontes para o nosso mercado da moda de uma forma mais otimista, né? Mesmo diante desse momento que a gente está vivendo agora, a gente também acredita que toda crise ela traz uma brecha para renovação, para crescimento também. Então, vocês são parte disso agora, estão co-construindo essa realidade junto com a gente aqui. Muito obrigada. E, gente, quem está aqui com a gente está encerrando, mas eu queria deixar já para vocês que teremos o próximo webinar e vai falar sobre o mercado da beleza, tá? O futuro do segmento da beleza pós-Covid, que também é algo muito importante a gente conversar sobre isso. Então, gente, fica aí, quem quiser, as inscrições são gratuitas, acesso na nossa plataforma do Simpla e tá lá as inscrições disponíveis no nosso Instagram. Gente, boa noite. Valeu, pessoal. Obrigada, boa noite, gente. Boa noite. Valeu. Até mais. Valeu.
Vamos ficar em contato. Valeu. Tchau.